Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para ouvir mais uma história e a história de hoje é sobre um milagre muito, mas muito legal que Jesus fez. Bom, como vocês sabem, naquela época Jesus ele andava a pé, né, como todo mundo já sabe, e ele passava de uma casa para outra. Então, como que aconteceu esse milagre? Na época, quando as pessoas escutavam que Jesus estava em um lugar, todo mundo ia para aquele lugar. Então pensa, ficava cheio de gente. E Jesus estava em Cafarnaum, em uma casa. E aí não cabia mais uma pessoa dentro daquela casa. Pensa numa casa que estava cheia. Só que aí, 5 amigos. Eles tinham um amigo em comum, né, um parente, não sei, que era paralítico. O que é ser paralítico, crianças? É quando você não anda. E ele era paralítico desde nascença. Então ele nunca andava. Então a vida dele era ficar deitado, porque na época não existia nem cadeira de rodas, não existia nada. Então era uma vida assim muito triste. E aqueles amigos olhavam para ele e pensavam assim: nossa, como ele poderia andar, né? E aí, então eles começam a escutar que em Cafarnaum estava um homem que fazia milagres. E Jesus tinha poder para fazer milagres, não tinha? Então eles sabiam disso. Só que lembra que eu falei que dentro da casa não cabia mais ninguém? E nem de fora, gente, nem de fora. A multidão tinha tomado a frente da casa. E aí foi quando aqueles amigos tiveram uma grande, mais grande ideia. Eles olharam para cima e viram um telhado. E eles pensavam assim: vamos pegar a maca do nosso amigo e vamos subir com ele no telhado, abrir um buraco e vamos descer ele por lá. Pensa, gente, pensa que esforço, não é? Então, às vezes a gente esquece, às vezes a gente ora pouco para conseguir um milagre, às vezes a gente ora pouco para conseguir uma bênção. A gente tem que ser perseverante, a gente tem que ser ousado em tudo que a gente for fazer para Deus. E aí, então, aqueles amigos, eles fazem isso. Eles amarram cordas, então, naquela maca, naquela cama do aquele paralítico, e eles tiram as telhas da casa e começam a descer aquele paralítico até o chão. Pensa a cara de Jesus. Tava lá pregando, tranquilo, olha pro teto e de repente está descendo um homem de lá. Jesus olhou para aquilo e ele falou: nossa, pensa, que coragem. E aí Jesus olhou para aquela cena e disse: por causa dessa coragem, os seus pecados foram perdoados. Só que aí, lembra naquela época, existiam os fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas que tudo que Jesus fazia, eles duvidavam ou colocavam defeito. E aí, então, esses fariseus, eles viram e falam assim: como assim? Esse homem pediu para ser curado. E Jesus vira e fala que vai perdoar os pecados. Isso não tem nada a ver. Quem é ele para perdoar os pecados de alguém? Porque naquela época os fariseus não acreditavam que Jesus era filho de Deus. E aí, Jesus olhou para aquilo e falou assim: olha, o meu pai tem poder para curar esse homem. E por causa disso, e para provar isso para vocês, eu vou curar ele. E aí, sabe o que Jesus virou para aquele paralítico e disse? Levante-se, pegue sua cama e ande. E sabe o que aconteceu? Aquele paralítico que nunca tinha andado na vida, ele levantou, pegou a cama dele e saiu andando. Então todas aquelas pessoas ficaram tipo: como assim? Como isso aconteceu? E aí o poder de Deus foi provado para todo mundo. Então, além de ser perdoado todos os pecados que aquele homem tinha cometido, ele ainda foi curado. E aí os fariseus ficaram, de boca aberta, eles não tinham mais nada para falar. E foi assim, esse grande milagre de Jesus. E tudo isso graças à oração. Então, com essa história de hoje, nós temos que aprender que tudo que a gente coloca na presença de Deus, quando a gente ora, falando: papai do céu, por favor, me ajuda com isso, me abençoa com aquilo, se a gente tiver muita fé no nosso coração e obedecer a Deus, nós vamos receber. Mas se a gente for desobediente, se a gente for brigão ou fazer coisas erradas, aí o papai do céu não vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Então a gente tem que ser meninos e meninas legais. Olha, como vocês já estão com a revista, vocês têm que fazer essa tarefinha, tá bom? É a tarefinha de número 5. Vocês vão
olhar na revistinha, fazer a tarefa e na quinta-feira eu espero vocês para nossa aula. Beijo, tchau!